tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Muito bem, eu quero convidar as crianças que estão aqui hoje à noite para vir até aqui à frente comigo. Eu quero orar com vocês, mas antes eu quero falar com vocês de algo antes de orar por vocês, tá bom? Hoje à noite, hoje tem bastante, que bom, não é? Bastante crianças, que bênção.
É bom ter as crianças, eu motivo e incentivo os pais, não é? A trazerem seus filhos para o culto, eles têm a oportunidade. Olha para cá, Murilo, para mim, tá bom? Olha aqui para esse desenho aqui na frente, todo mundo olhando para cá, tá bom? Para esse desenho aqui na frente, o desenho de hoje, tá bom? Todo mundo está vendo aí, tranquilo? Tudo bem? Muito bem, mocinhas, podem subir. Ok, muito bem, deixa a mana subir. Fica aqui, ó, olhando para lá, para aquela imagem ali. Tá vendo Jesus? Ali, tá bom? Uma gravura, não é? Muito bem. Hoje nós vamos aprender algo sobre Jesus Cristo de novo. Sempre aprendendo mais sobre Ele. E hoje nós vamos ver um acontecimento que Ele deixou 9 discípulos lá embaixo. E Ele pegou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E Ele levou os discípulos para um monte muito alto, diz a Bíblia. Não é? Ele pega então esses 3 discípulos. Sabe por que Ele pegou esses 3 discípulos? Querem saber por quê? Porque esses 3 eram os discípulos mais próximos de Jesus. Eram os discípulos que eram mais próximos, andavam mais pertinho de Jesus Cristo. Você queria ser como Pedro, Tiago e João, andar bem pertinho de Jesus? Não é bom? Pois saibam que tem discípulos que andam mais pertinho de Jesus, outros andam mais afastados, sabia? E esses 3 aí, eles sempre tiveram perto de Jesus Cristo. No Monte da Transfiguração, nesse monte aí que nós vamos ver hoje. Lá no Getsemane, quando Jesus foi orar, quando Jesus foi curar uma menina, não é, que havia morrido, quem estava lá dentro da casa com Jesus? Pedro, Tiago e João. E quem está mais perto de Jesus tem mais experiência e conhecimento de Jesus Cristo. Por isso eu quero desafiar você a orar a Deus e pedir: Senhor, que eu seja um discípulo e que eu ande bem pertinho de Jesus Cristo, que eu possa acompanhar Ele dia a dia, tá bom? Mas para ser discípulo de Jesus, primeiro você tem que entregar a sua vida para Ele, tá bom? Andar. Eu queria que você orasse agora, porque Ele vai revelar algo para os seus discípulos, e algo que eu vou falar daqui a pouquinho, e por isso vocês têm que estar bem atento para saber o que foi que Jesus revelou lá naquele monte, né? Para que Ele levou eles lá em cima, não é? Primeiro para orar, mas depois para revelar algo muito importante. Vamos orar? Você pode orar a Deus e pedir: Deus, me ajuda a ser um discípulo bem pertinho de Jesus, que eu possa andar bem perto com Ele e ter experiências na minha vida com Ele a cada dia. Ser amigo de Jesus e o amigo mais íntimo dEle, tá bom? Vamos orar? Vamos lá? Pai, muito obrigado por cada uma destas crianças que aqui estão. Faz delas um discípulo teu, faz delas discípulos teus, e que elas possam orar nesse momento, e confiar e acreditar que o Senhor pode fazer delas discípulos bem próximos do teu Filho Jesus Cristo, que essas crianças possam ter experiências com o Senhor, que essas crianças possam ser usadas pelo Senhor, assim como João, Tiago e Pedro, ó Deus, que tiveram o privilégio de ser discípulos íntimos do Senhor. O Senhor possa fazer de crianças que estão aqui na frente, orando diante do Senhor, que elas também sejam, ó Senhor, próximas e tenham íntima comunhão com o teu Filho Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Revela a elas a tua palavra, o poder do teu Filho, e não somente a elas, a cada um daqueles que aqui estão, com esse mesmo propósito de conhecer mais e mais Jesus Cristo e ser um discípulo íntimo, próximo, que tenha comunhão com Ele. E assim nós te oramos em nome deste mesmo Senhor Jesus, abençoando cada um desses pequeninos. Amém. Muito bem, obrigado. Vamos lá então ouvir o que Jesus revelou para eles, o que Jesus mostrou para eles lá em cima do monte. Então vamos ficar atento lá, tá bom? Tem que ficar bastante atenção para saber o que foi que Jesus revelou para eles lá em cima do monte, não é? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias então em Mateus 17 e vamos também descobrir o que foi revelado, não é? Ali no Monte da Transfiguração, não é? Um dos textos bem conhecidos, não é? Da Escritura Sagrada. Mateus 17, e hoje nós vamos iniciar este capítulo, tá? Jesus ele está saindo de Cesareia de Filipe, lembre disso, não é? E ele está caminhando, ele vai em direção a Jerusalém.
Este é o panorama geral, não é? O contexto de tudo que está acontecendo aqui. Mas, no versículo 1 do capítulo 17, leia comigo, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Irmãos e amigos, a narrativa do acontecimento envolvendo Jesus e esses seus 3 discípulos, logo no início do capítulo de número 17, está em perfeita conexão com o final do capítulo 16, com o último versículo. Esse acontecimento aqui, ele está em perfeita conexão com o último versículo do capítulo 16, mostrando para nós que os eventos são sucessivos e que estão em perfeita conexão, como toda a Escritura Sagrada, como toda a Bíblia. Preste atenção, versículo 28, capítulo de número 16. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Veja a perfeita conexão. O texto aqui está em perfeita conexão e mostra para nós que os eventos são sucessivos. O acontecimento narrado no final do capítulo de número 16, não é? E o acontecimento narrado no início do capítulo 17 encontram-se na mesma sequência, são sequenciais em todos os 3 evangélicos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles fazem essa mesma narrativa, comprovando para nós, uma vez que os 3 evangelhos narram os eventos sequenciais, que os eventos se deram dessa forma. Jesus, então, ele enfatiza que antes que alguns daqueles passassem pela morte, eles iriam ver o Filho do Homem vir no seu reino. E é justamente isso que acontece 6 dias depois. Eu não sei se você leu, não é? Mas Lucas, ele fala cerca de 8 dias. Não há nenhuma discrepância, tá? Veja, cerca de 8, pode ser 6. Lucas não é exato. Você pode de repente abrir a Bíblia e dizer assim: mas Lucas diz cerca de 8. Sim, cerca de 8 pode ser 6. Não há nenhum problema, tá? Só para aqueles que querem criar problema na Escritura, não é isso? Mas encontra-se em perfeita sequência e são eventos que estão na mesma sequência nos 3 evangelhos. Logo depois dessa promessa que Jesus fez aos discípulos, não é isso? Ele cumpre aquilo que ele havia prometido. Ele faz a promessa e 6 dias depois ele cumpre a promessa que ele havia feito. 6 dias depois,
de feita a promessa, não é isso? Jesus tomou consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João. Você vai notar que Pedro, Tiago e João, eles são, como eu falei para as crianças, os discípulos do círculo mais íntimo de Jesus Cristo. É muito comum nós encontrarmos Pedro, Tiago e João sempre mais próximos do Senhor, ou em ocasiões que o Senhor vai realizar algo e que Ele quer que eles estejam mais perto dEle, mais próximo dEle. Temos a ressurreição da menina, não é? No qual na casa só entrou Jesus e os três. Temos o jardim do Getsemane, onde Jesus foi orar, levou todos, não é? Exceto, é claro, Judas. No entanto, deixou um grupo orando ali, 8, e pegou os 3 e levou mais à frente para orar com ele. E temos esse episódio agora, que ele deixa os 9 lá embaixo e sobe a um monte com 3 dos seus discípulos. Que privilégio, não é? Não só de ser discípulo do Senhor, tá bom? Mas de fazer parte do círculo íntimo do Senhor, daqueles que vão ter experiências maiores com o Senhor, experiências espirituais. Eu quero colocar isso diante de você, porque todas as experiências nos evangelhos que esses homens provaram foram experiências espirituais. Ressurreição, oração e aqui agora a glorificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nos versículos anteriores, não é? Jesus acabara de afirmar que alguns dos discípulos que estavam ali com ele não passariam ou não provariam a morte até que o visse vir em seu reino. A predição do seu sofrimento, não é? Nos versículos anteriores, com a glória do monte da transfiguração, fazem, preste atenção, que o servo sofredor, não é? E o Messias glorioso se misturem. Nós temos o servo sofredor e o Messias glorioso, o Rei da glória, misturando-se aqui. Olha o texto, versículos 21, não é? Quando Jesus diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Nós temos aqui o servo sofredor, e no monte da transfiguração nós vamos ter o Rei glorioso, não é? Uma função, eu vou dizer assim aqui, não é? Do Messias, como servo sofredor e como o Messias ou Rei glorioso. E é justamente isso que nós vamos ver hoje à noite, não é? É o nosso tema, é o tema da nossa pregação de hoje, que nós vamos ver a respeito deste ponto. O monte da transfiguração, o Rei em glória. E é isso que eu quero apresentar. Hoje nós vamos estudar esses versículos que mostram justamente que 3 discípulos de Jesus tiveram uma antecipação desse futuro glorioso. Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma antecipação do futuro glorioso na transfiguração, no topo do monte. E aqui então vamos expor o texto para vocês. Primeira coisa que nós temos no texto, as circunstâncias em que aconteceram a transfiguração. Versículo 1, vou ler novamente, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Ao que tudo indica, Jesus permaneceu em Cesareia de Filipe por mais tempo do que 6 dias, tá? Mais tempo. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque Lucas capítulo 8, verso 29, deixa claro, indicando que cerca de 8 dias, tá?
Lembre-se, ele está em Cesareia de Filipe, ele decide ir para Jerusalém, ele revela aos discípulos isso, ele convida os discípulos dele a seguirem ele, tomarem a cruz, como nós vimos na semana passada, e agora nós temos Jesus Cristo cerca de 8 dias depois, tá? Então Jesus permanece em Cesareia de Filipe, ok? Por mais tempo que os 6 dias que Mateus indica aqui. E durante esse período, Jesus ele se reuniu com Pedro, João e Tiago. E o texto nos informa que eles foram a um alto monte. O nome do monte não é mencionado. Chama a atenção para isso o texto. No entanto, nós precisamos ver a geografia do local, não é? E tem 2 prováveis montes, tá? Um é o Monte Tabor, tá bom? No qual a mulher samaritana, não é? Ali, mas bem, um é o Monte Tabor, mas irmãos, há uma grande probabilidade, não é isso? Que essa surpreendente visão concedida a esses 3 discípulos, não é? Próximos, tenha acontecido no Monte Hermon, porque era o monte mais próximo daquele lugar, de Cesareia de Filipe. Tudo indica isso, tá? Todo indicativo leva a isso, mesmo que Mateus, Marcos e Lucas não nos dão o nome do monte. No entanto, existe uma geografia, é aí que eu posso estudar a geografia do local e tirar ali as probabilidades do local. Não posso falar isso com exatidão e precisão, mas muitos estudiosos acreditam que é justamente o Monte Hermon. Por quê? Primeiro, por ser o monte mais alto e o mais próximo daquela região. E Mateus chama a nossa atenção que era para um alto monte, e o mais alto monte é Hermon. E o mais próximo daquela região, da região de Cesareia de Filipe. Lucas, em seu evangelho, como eu tenho dito, não é? Informa para nós que o Senhor Jesus foi àquele monte com o propósito primário de orar. Lucas enfatiza isso, que Jesus tomou os 3 com o propósito primário de orar. Era costume dele orar, subir ao monte e orar. Aí Lucas informa isso para nós, ok? A escolha dos 3 discípulos, não é? É indicativo, é incontestável, irmãos, que esse era o círculo mais íntimo de Jesus entre os 12. Tenho frisado isso, não é? Para, sinceramente, desafiar você a fazer parte do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus Cristo. A minha ênfase é justamente isso. Nós procuramos fazer parte de círculos íntimos em tantos lugares, não é? Na igreja, na escola, no trabalho, na sociedade. Mas você já procurou fazer isso aqui? Procurou fazer parte do círculo íntimo dos discípulos do Senhor? Isso é um desafio para mim e para você, se você já é um discípulo. Fazer parte desse círculo mais íntimo do Senhor. E os evangelhos de Mateus e de Marcos também enfatizam que os 3 discípulos subiram sozinhos. Quer dizer, Jesus deixou os 9, não é? Em Cesareia de Filipe, se deslocou até o monte mais alto, eu vou usar o Monte Hermon, vou teimar, tá bom? Tá? Na minha convicção, tá bom? E sobe sozinho com eles. Para Pedro, para Tiago e para João, esse acontecimento aqui foi uma prova visível e definitiva de que Jesus era realmente o Messias.
Esse acontecimento, essa experiência vem para mostrar e para provar, não é? É uma prova, Jesus vai dar uma prova visível e definitiva a esses 3. Não me pergunte por que ele não deu para os 9. Eu não sei. Mas para esses 3 aqui, não é? Ele vai dar a prova visível e definitiva de que ele era realmente o Messias. Esse episódio mostra realmente, não é, que ele é o Filho do Deus vivo. E nesse acontecimento nós temos a revelação da glória divina de Jesus. Nesse episódio da transfiguração, nós temos justamente esse acontecimento aqui, não é? Que revela a glória divina de Jesus e de sua aprovação perante testemunhas escolhidas. O Pai vai aprovar ele perante testemunhas escolhidas pelo próprio Deus Pai. Ok? Nós temos estudado, não é, sobre o monte da tentação, não temos? Já estudamos. Capítulo 4 de Mateus. Nós já estudamos sobre o monte, o sermão do monte, ou o monte do sermão. Eu vou inverter aqui, não é? O monte da tentação, o monte do sermão. E agora nós vamos estudar o evento no monte da transfiguração. 3 montes, 3 acontecimentos. Tentação, ensino, sermão, não é? E agora transfiguração, tá? E esse acontecimento ele vai lançar um raio de luz para nós sobre quem é Jesus Cristo. Quem é ele de fato. E eu quero que você saia daqui hoje à noite convicto de quem é Jesus. Se você tem alguma dúvida, se paira alguma dúvida no seu coração e na sua mente. Então essas são as circunstâncias, né, da transfiguração. A segunda coisa do nosso texto está no versículo 2, tá? A transfiguração de Jesus no topo da montanha. Veja, levando eles, o texto diz assim: e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqui nós temos propriamente dita a transfiguração de Jesus no topo da montanha, ou no topo do monte. O texto diz que Jesus foi transfigurado. O que significa isso? O que é transfiguração? O que quer dizer quando Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus foi transfigurado? Ou seja, ele que tornou-se alterado na sua aparência. É isso que significa. A sua aparência foi alterada. Alterada. Ok? Enquanto estava na montanha, a aparência exterior de Jesus mudou de forma dramática. É isso que o texto nos informa, tá? Então, transfiguração é que a aparência dele mudou de forma dramática, externa e dramática. O verbo grego que Mateus usa aqui para descrever essa transfiguração, não implica como se Jesus tivesse experimentado qualquer tipo de mudança interna. Transfiguração não trata de mudança interna, tá? Como se Jesus tivesse sido deificado. A transfiguração não é algo interno, como se Jesus ali tivesse sido deificado nesse momento. Não, ele é Deus. Deus. Em vez disso, esse verbo aqui implica que a forma exterior, tá? Ele é Deus em essência. Ele é o Deus em carne. E o verbo usado por Mateus aqui implica que a forma exterior agora correspondia à essência interior. Então a transfiguração é isso. Ela implica
que a forma exterior correspondia a quê? A essência interior de Jesus Cristo. A essência dele agora está se exteriorizando. Lembra de João capítulo 1, verso 14? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós não vimos somente a aparência, né? A essência interior, nós vimos também, não é? Essa a forma exterior da sua glória, da sua glória. Que privilégio, não é? Então, a aparência de Jesus foi transformada, ou seja, uma mudança ocorreu em Jesus. Uma mudança ocorreu em Jesus que correspondia à glória que ele tinha antes da encarnação. Marcos e Lucas, nos seus evangelhos, por exemplo, Marcos capítulo 9, verso 3, e Lucas 9, 29, eles destacam primeiro o resplendor das vestes de Jesus. Marcos e Lucas fazem isso. Eles destacam primeiro o resplendor das vestes. Lucas, se não me falha a memória, chega a dizer que um branco que nenhum lavandeiro desse mundo podia tornar algo tão branco. Se não me falha a memória, foi Lucas que trouxe isso ali na narrativa dele. No entanto, note que Mateus, ele enfatiza o brilho do seu rosto como o resplendor do sol. Olha o que Mateus diz. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto, primeiro a ênfase é no rosto, depois nas vestes. Marcos e Lucas, eles tratam desse resplendor nas vestes. O fato é que todos eles enfatizam que houve uma mudança externa e não interna. É isso que nós precisamos entender aqui. A essência interna está se exteriorizando. Se exteriorizando. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. No livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7. Versículo 9. Daniel, ele tem a visão de Deus. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, ele foi um profeta que teve várias visões. E aqui ele tem a visão de Deus, versículo 9. E ele diz, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve. E os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo. E as rodas do trono eram fogo ardente. O que eu quero pedir a sua atenção é para esta visão de Daniel, e em especial o versículo 9, não é? Que diz que a sua roupa era branca, ou seja, resplandecia, tá? Ou seja, que era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. A nossa irmã leu, a irmã Neymara, o texto de João, lá no livro de Apocalipse, quando João tem a visão de Cristo glorificado. Eu quero pedir a sua atenção para isso. Tá? Então, o que acontece ali, não é? É justamente essa ênfase, tá? Os evangelistas e também Daniel e João, em Apocalipse, no livro de Daniel, todos eles enfatizam, não é, isso, do resplendor, da glória. E essa glória agora está sendo vista por 3 dos discípulos de Jesus. E os evangelistas, eles enfatizam que houve uma mudança externa e não interna. Não foi ali no monte da transfiguração que Jesus passou a ser divino. Não. Ele já era em essência. Agora está se exteriorizando quem ele é.
e segundo a visão de Daniel, e segundo a visão de João, tudo é bem correspondente. Então, note no versículo 2, que os discípulos viram claramente que em Jesus se deu uma mudança na aparência. Não somente o seu rosto começou a resplandecer como o sol, mas note que o texto diz para nós, até mesmo as vestes dele tornaram-se brancas e radiantes, ok? Com luz ofuscante. É isso que o texto grego enfatiza para nós. Tá? O Senhor foi transformado. No versículo 2, a ênfase é essa, que o Senhor foi transformado diante dos seus discípulos em um ser cujo rosto brilhava como o sol. Já tentou ficar olhando para o sol? Brilhava como o sol, e cujas vestes se tornaram brancas como a luz, ok? Uma realidade que era esperada para o tempo futuro, quando o Filho do Homem retornaria. Mas naquele momento, os 3 discípulos recebiam o cumprimento da promessa que foi feita no versículo de número 28. Eles tiveram uma antecipação do que aconteceria no futuro. No futuro. A terceira coisa do nosso texto está nos versículos 3 e versículo de número 4. A presença de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Note o versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Repentinamente, nós temos a presença de 2 homens aqui. 2 vultos do Antigo Testamento. Mateus, em sua narrativa, dedica atenção especial, não é isso? Ao próximo evento do Monte da Transfiguração. Tanto que a expressão usada por Mateus, veja o texto diz assim, bem claro, e eis que lhes apareceram. Essa expressão aqui, e eis, é usada para chamar a atenção para algo surpreendente. Essa é uma expressão para chamar a atenção nossa para algo extraordinário que está acontecendo, algo surpreendente, algo inusitado. Inusitado. E a grande surpresa, não é? É justamente aqui o aparecimento de Moisés e Elias, diz o texto, não é? E não somente isso, que conversavam com Jesus. Olha o texto que diz, não é? Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus Cristo. O que eles conversavam? Qual era o papo que tinha para bater ali, não é? Irmãos, às vezes eu fico pensando o seguinte, não é? Eu vou morar com esses homens um dia, não é? O que eu vou conversar com eles, né? Que assunto eu vou ter para bater papo com eles? Você nunca pensou nisso não, como crente? Sinceramente. Que você vai habitar no mesmo lugar que Paulo, você vai habitar no mesmo lugar que Pedro, Tiago, João, Elias, Moisés, Davi, etc, etc. O que você vai conversar com eles, né? Não é para parar e pensar, não. Não é para nos desafiar, não. Você nunca parou para pensar nisso, não? Ou você acha que você vai ficar mudo lá, ou só cantando e tocando harpa? Você está enganado. Se o teu pensamento é cantar e tocar harpa, pode esquecer. Não é o céu. Isso não é o céu. No novo céu e na nova terra, o que você vai conversar com esses homens? Jesus está conversando com eles.
com eles, não é? Abra sua Bíblia lá em Lucas, tá bom? Capítulo 9. O que eles conversavam, não é? Versículo 31. Lucas, em seu evangelho, acrescenta que eles apareceram em glória e falavam, sabe o quê? Sobre a morte de Jesus. É tão simples, é só você virar algumas páginas e descobrir. Não precisa desvendar mistério, não tem mistério nenhum aqui. O que eles conversavam? Sobre o que Jesus havia dito para os discípulos. Que ele ia para Jerusalém, que ele ia sofrer na mão dos escribas, que ele ia, não é isso? Dos anciãos, ia ser morto, ia sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Essa era a conversa. Esse era o bate-papo. Sabe por quê? Porque tudo isso cumpria a lei e os profetas. Que conversa santa, não é? Hã? Veja, imediatamente, não é? Vem a pergunta. Vem cá, presta atenção. Versículo 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Eu não tenho dúvida. Até eu estivesse ali, não é? Não tinha dúvida nenhuma. Quem me dera, não é? Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Logo vem uma pergunta para a gente, né? Vem ou não vem? Imediatamente vem a pergunta: como eles reconheceram? Como foi que Pedro reconheceu que esses personagens do Antigo Testamento eram Moisés e Elias? Como é que Pedro reconheceu esses personagens do Antigo Testamento? Não tinha foto, não tinha gravura, não é? Não é verdade? Por suas vestes. Talvez Elias seria fácil, né? Elias seria fácil. Se fosse pelas vestes, viu as vestes, opa, esse aqui era Elias. Será que foi pelas vestes? Não é? Não fica essa pergunta? Não? Será que foi porque Jesus se dirigiu para eles pelo nome? Teria sido. Jesus poderia estar conversando, eles estavam ouvindo, e Jesus ter falado o nome deles. Há probabilidade grande. Não é isso? Não é? Probabilidade grande. Mas vi essa pergunta, eu sempre me pergunto, como foi isso? Não é? Meus amados, em vez de anjos, quem apareceu para estar ali com o Senhor Jesus foram Moisés e Elias, símbolos proféticos do Antigo Testamento. Símbolos proféticos do Antigo Testamento. Eu tenho outra ideia também sobre por que eles descobriram. Porque nós vamos conhecer uns aos outros lá na glória. Eu não vou precisar ser apresentado por Paulo, eu não vou ser preciso apresentado para Davi, nem ele para mim. Nós vamos conhecer uns aos outros. Eu creio nisso. Mas presta atenção, não foram anjos, não é? Que apareceu para estar ali com Jesus. Foram Moisés e Elias, vultos, símbolos proféticos do Antigo Testamento, ok? E desta vez Jesus tem a companhia de Moisés e Elias, esses personagens que eram reconhecidos como representantes da lei e dos profetas de Israel. Esses 2 homens eram reconhecidos em Israel como representantes, Moisés da lei e Elias, representante de todos os outros profetas. E é interessante que Elias não escreveu um livro, não é? Mas ele era representante dos profetas. Moisés e Elias estavam ali conversando com Jesus, que veio para cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas. Então, nas Escrituras, tanto Moisés quanto Elias estão conectados com o final dos tempos. Todos 2 também.
Tanto Moisés quanto Elias, eles estão conectados com o final dos tempos. Deuteronômio, não é? Esclarece para nós que Moisés, ele falou ao povo que Deus enviaria um profeta semelhante a ele no futuro. Ouçam a ele. E Elias é predito em Malaquias, não é? E as predições para o futuro desses homens são bem características das escrituras do Antigo Testamento. E tanto Moisés como Elias estão conectados ao fim dos tempos. E a expectativa de um profeta semelhante a Moisés, não é, que ele vai surgir, e o próprio Moisés havia dito isso no livro de Deuteronômio, meus queridos. Isso aconteceria nos últimos dias. E o Elias, que a gente tem visto ao longo dos nossos estudos, não é? Ao longo das nossas mensagens, que havia uma persistente expectativa de que ele retornaria antes do Messias como seu arauto. Então são dois personagens muito voltados para o futuro. E eu quero ainda destacar que ambos, Moisés e Elias, não é, tiveram algo misterioso, não é, e incomum na forma de deixarem esse mundo aqui. Não é? Moisés, não é isso? O corpo dele nunca foi encontrado. Nunca. Eles têm algo em comum na forma de deixarem esse mundo. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. Nós temos em Judas, no versículo 9, né, até eu li essa semana, sexta-feira, se não me engano, não é? Judas 9, que o anjo lutou com o diabo, não é? Pelo corpo de Moisés. E o anjo disse: o Senhor te repreenda. E o livro do Pentateuco diz que Deus sepultou Moisés. O fato é que o corpo dele nunca foi encontrado. E Elias foi trasladado numa carruagem de fogo. Ambos deixaram esse mundo aqui e o corpo deles nunca foi encontrado. Versículo 5, vá comigo agora. Versículo 4, então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Nós temos mais uma vez, aqui no versículo de número 4, não é? Pedro como porta-voz dos demais. Lembram lá? Não é? Quem dizem que eu sou Pedro pulou logo e, opa, tu és, ainda bem. Mais uma vez ele como porta-voz, ele disse: Senhor, não faça isso contigo, né? Lembra? Não é? Tem misericórdia, né? Deus não ouve a oração dele, não é? E mais uma vez, nós temos Pedro como porta-voz dos demais discípulos. E agora com uma sugestão imprópria, não é? Uma sugestão imprópria. Irmãos, eu faria a mesma coisa, né? Está tão gostoso aquele lugar que eu não vou aqui, não é, querer dizer que o Pedro está errado, né? Foi impróprio, mas era o desejo dele. Talvez eu desejaria a mesma coisa. Eu ia querer sair de um lugar daquele. Você queria sair? Mas ele vem com uma sugestão imprópria. E de acordo com Lucas e Marcos, em suas narrativas, não é? Marcos e Lucas, por exemplo, eles dizem assim que Pedro não sabia o que dizer. Ficou tão atônito, tão surpreendido, que ele não sabia o que dizer, não é? E Marcos, não é, diz que não sabia o que estava dizendo. O fato é que foi uma sugestão imprópria, não é? Então Pedro sugeriu o quê? Que fossem construídas 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E não censurando Pedro, eu queria destacar aqui algumas lições para nós, tá bom? Preste atenção aqui,
Porque mesmo sendo impróprio, mesmo não sabendo o que dizer naquele momento, nós temos lições maravilhosas aqui, sabia? Preste atenção aqui, porque eu quero destacar alguns pontos de ensino nas palavras de Pedro aqui em Mateus. Primeira coisa, Pedro, ele se dirige a Jesus Cristo como Senhor. Notou isso? Preste atenção. No versículo 4, então Pedro, tomando a palavra, mesmo que impropriamente, disse a Jesus, Senhor. Primeira coisa, eu quero destacar isso aqui. Ele se dirige a Jesus como Senhor, um termo respeitoso e que expressa profunda reverência. Se você só vê crítica aqui, eu vou tirar lições para nós aqui. Eu vou ver pontos positivos aqui, tá? Como às vezes sem saber o que dizer, impropriamente, não é? A gente pode estar abençoando, Pedro nos abençoa aqui, ok? Tá? Segunda coisa, se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele demonstra que era prazeroso aquele momento, participar daquele momento no Monte da Transfiguração. Ele mostra para nós como é prazeroso estar na presença do Senhor. Do Senhor. Como é prazeroso ter o privilégio de presenciar a majestade e a glória do seu Senhor. Terceira lição. Pedro expressa o desejo de servir, ao oferecer-se para construir 3 tendas. Note que aqui ele oferece, não é? Ele mostra esse desejo de servir, ao oferecer para construir 3 tendas ou 3 abrigos, não é? E também chama a declaração de Pedro, que nós encontramos somente aqui, se o Senhor quiser. Palavras que expressam o quê? Submissão. Ele disse, eu vou fazer. Não, se o Senhor quiser. Palavras que demonstram submissão à autoridade de Jesus e o desejo de fazer somente o que agradava ao seu Senhor. Quantas lições, não é? Maravilhosas para nós. Quem dera hoje à noite, você que já é um discípulo, não é? E como esse discípulo íntimo aqui, não é? Eu e você pudéssemos sempre nos dirigir para o Senhor Jesus Cristo de modo respeitoso e termos profunda reverência para com Ele. Demonstrarmos o quanto é prazeroso estar em momentos tão especiais na presença dEle. Expressarmos o nosso desejo de servi-lo, como Pedro expressou. E também sempre lembrarmos desta frasezinha, não é? Se o Senhor quiser. Palavras que expressam, da boca de Pedro, que expressam a submissão à autoridade de Jesus. E o desejo, sabe de quê? De fazer somente o que agrada o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Mas tem outra lição aqui. A abnegação de Pedro. Presta atenção aqui, não é? Veja que nós podemos ver nas palavras de Pedro, não é? A abnegação. Uma vez que ele não demonstra preocupação com abrigo para si mesmo. Eu posso ficar no relento. O Senhor fica, né? Abnegação. 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 Irmãos, quantas lições, não é? Esse texto traz para nós. Quarta coisa, tá? Quarta e última coisa da nossa exposição hoje. A manifestação divina no Monte da Transfiguração. Versículos 5 a 8, tá?
6 a 8 diz assim, 5 a 8, perdão. Falava ele ainda, ou seja, Pedro falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Cristo luminoso, uma nuvem luminosa, não é? Os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A manifestação divina no Monte da Transfiguração. Note que as palavras de Pedro foram interrompidas abruptamente, não é? Pela descida de uma nuvem brilhante. Jesus não precisou dizer: olha, Pedro, para de falar. Não. As palavras dele foram abruptamente interrompidas pela descida de uma nuvem. E nas Escrituras Sagradas, não é? Em diversas ocasiões, a presença de Deus é indicada pela menção de uma nuvem. Nós mesmo estamos estudando Êxodo e temos visto isso. Moisés entrou na nuvem. Esse texto aqui é um texto paralelo com Moisés, tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque não é meu intuito essa pregação. Mas quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, que ele desce, o texto sagrado lá diz que o rosto dele brilhava, que ele teve que usar um véu. Um véu. Mas vamos para o texto aqui, tá bom? Então, nas Escrituras, em diversas ocasiões, a presença de Deus é indicada pela menção de uma nuvem. Em diversos casos, como aqui, nessa passagem, se trata de uma nuvem resplandecente. E Mateus aqui nessa narrativa, não é, introduz a declaração do Deus Pai, com o mesmo termo grego usado, meus queridos, para a admiração e espanto de Moisés e Elias aparecendo naquele local. O texto diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, surpreendentemente, de modo surpreendente, o mesmo termo grego é usado, que anteriormente foi usado para Moisés e Elias aparecendo. Admiração, espanto, subitamente, inesperadamente, uma nuvem desceu. E o grego usa essa força de um espanto, não é? Naquele momento. Por isso que Pedro se calou, não tem como falar nesse momento, tá? A primeira parte da declaração do Pai é idêntica às palavras do batismo de Jesus. E o que dizia então? Não é? Falava ele ainda quando uma voz luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz, e as palavras da declaração do Deus Pai são idênticas às suas palavras lá no batismo de Jesus, no capítulo 3, verso 17. Este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. No entanto, essa declaração agora é adicionada de um mandamento. Ele não somente é meu filho amado, mas eu quero dar uma ordem para vocês. Veja, ouviam, escutem o que ele diz, ouçam ele. Ouçam o que ele diz, escutem o que ele fala, ouviam. Os discípulos são exortados a continuarem ouvindo o Filho amado do Deus Pai. Ouvir as palavras dele e guardar as palavras dele no coração e praticá-las. O sentido de ouvir aqui, meus queridos, não é somente a percepção auditiva, mas é de obediência. É de continuar ouvindo e guardando no coração, ou seja, praticando a palavra.
a palavra. No versículo de número 6, não é? Nós temos algo que somente o Evangelho de Mateus registra. Olha o versículo 6. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Somente Mateus, somente ele faz essa narrativa. Somente Mateus registra a reação dos discípulos ao ouvirem a voz de Deus. Os discípulos caíram com o rosto em terra, de bruços. Caíram com o rosto em terra. É o que tudo indica aqui, não em adoração. Não caíram naquele momento em adoração, mas caíram como um meio de proteger os olhos da glória divina e os seus ouvidos da voz divina. Aqueles homens, eles reconheceram o poder da glória e da voz de Deus. Cair aqui não foi numa atitude de adoração, não. Foi de proteção. Proteção, meus queridos. Os versículos 7 e 8 trazem o desfecho dos acontecimentos no Monte da Transfiguração. Versículo 7, Jesus, eles estão de bruços, caídos, com medo, não é isso? Aterrorizados, não querem olhar, não é isso? E no versículo 7 e 8, nós temos o desfecho do acontecimento. O episódio do Monte da Transfiguração, ele termina com Jesus aproximando-se dos 3 discípulos, tocando-os, é o que diz o texto, versículo de número 6, versículo de número 7 agora. Jesus aproximando-se, tocou neles. Ele aproxima-se, toca nos seus discípulos e ordena que eles se levantem. Ele os tranquiliza, dizendo que não temessem. Notem que as palavras tranquilizadoras de Jesus lembram palavras proferidas pelo Senhor quando uma pessoa temia por sua vida após encontrar-se na presença de Deus. Lembra do profeta Isaías? Quando ele esteve na presença da glória de Deus, capítulo 6, verso 5, eu estou perdido. E aí vem a palavra de Deus para ele, não é? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Jacó, em Gênesis 28, na visão da escada, ele fica atemorizado, com medo naquele momento. E em várias passagens nós temos pessoas que foram tranquilizadas, animadas, quando estiveram na presença de Deus. Mas veja o que o texto diz para nós. Então, versículo 8, eles levantando os olhos, quando os discípulos levantaram os olhos, viram que a nuvem, não é? Havia saído. Veja, o texto diz então, levantando os olhos, não viram mais ninguém. Não tem nuvem, não tem Elias, não tem Moisés, haviam partido, mas preste atenção, a não ser Jesus. Isso é muito significativo. Veja que não havia mais ninguém, somente Jesus Cristo permaneceu ali. Agora com a sua aparência familiar, não é? O brilho ofuscante do seu rosto e vestes também desapareceram. Os representantes da lei, não é isso? Ou seja, o representante da lei Moisés e o representante dos profetas desapareceram. E Jesus sozinho permanece ali. Note que os precursores cumpriram a sua tarefa. E agora eles podem sair de quê? De cena. Saem de cena. Afinal de contas, a figura principal está ali. Sai de cena a lei e os profetas. E a figura principal está ali.
A lei e os profetas cedem lugar, meus queridos, ao autor da nova dispensação da graça. A lei e os profetas saem para entrar em cena a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito significativo, porque a lei falava daquele que havia de vir. Os profetas profetizavam sobre aquele que havia de vir. Eles saem de cena para que agora aquele que havia de vir esteja ali, não é? Veja, então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém. Não mais a lei, não mais as profecias. Agora nós temos o verdadeiro. Nós temos a realidade, nós temos o cumprimento da lei e dos profetas. Eu quero concluir dizendo para você que a transfiguração revela a aprovação divina de Jesus como Messias. Eu quero concluir dizendo para você que este episódio, este acontecimento da transfiguração, revela a aprovação divina de Jesus como Messias. Deus mesmo disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A transfiguração revela também que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. A transfiguração revela que Jesus é o Filho de Deus, glorioso, divino, e que retornará um dia em glória, em glória. E, irmãos e amigos, eu quero encerrar dizendo para vocês que em breve todos nós o veremos. Coloque Apocalipse 1:7. Eu quero terminar nessa noite, que naquele dia Pedro, Tiago e João o viram em glória. Mas haverá um dia em que todos nós, mesmo você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, todos nós o veremos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo, você sabe o que é todo? É todo. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Eu quero encerrar dizendo para vocês que em breve todos nós o veremos. Nós o veremos como o profeta Daniel viu, lá no capítulo 7. Nós o veremos como João o viu em Apocalipse. Nós o veremos como Pedro, João e Tiago o viram no Monte da Transfiguração. Será maravilhoso, maravilhoso para aqueles que entregaram as suas vidas a Ele, para aqueles que o confessaram como Filho do Deus vivo. Será maravilhoso para aqueles que confiaram na sua obra redentora. Será maravilhoso para aqueles que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e o seguiram. Será maravilhoso para aqueles que vivem em obediência à ordem de Deus. Ouçam o que ele diz, versículo 5. Os versículos também nos ensinam, não somente que todos nós o veremos, mas ensina também, nos ensinam que nós encontraremos pessoas que creram, se você é um crente, como nós cremos também. Os versículos ensinam que nós encontraremos pessoas que, como nós, creram
na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo, que nós encontraremos pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo. A Cristo, meus queridos. E eu comecei a fazer uma relação, sabe? Abraão, Moisés, Davi, não é? Bateu uma expectativa, sabe? Enquanto eu fazia essa relação, comecei a pensar um dia, não é? Esses versículos ensinam que eu vou ver pessoas que eu não conheci, mas que creram na mesma fé que eu tenho. Eu comecei a pensar nesses vultos, nos heróis da fé, e me bateu, eu pensei, sabe em quem também? Na Aina. Eu vou conhecer ela um dia. Os membros da igreja sabem o que eu estou falando. E me bateu uma expectativa, sabe, enquanto eu preparava esse estudo. Mas esse texto também nos fala, nos ensina que nós vamos encontrar não só pessoas como nós que creram, mas nós vamos encontrar amados irmãos em Cristo, que nós conhecemos aqui, que nós vivemos com Ele, que um dia nós vamos nos reencontrar com aqueles, não é? Que pelas portas da morte tiveram que deixar eu e você por um breve tempo. E eu comecei a enumerar pessoas também, não é? Comecei a enumerar meu pai, minha avó, não é? Pastor Fred, Robin McCreed. Bem, eu vou dar uma lista muito grande. E não foi expectativa. Sabe o que me bateu? Uma saudade. Uma saudade. Esses versículos nos trazem expectativas. Que nós vamos encontrar crentes como nós, se você é um crente, que desfrutaram da mesma fé que você. Esses versículos dizem que nós vamos encontrar também naquele dia, que todo olho verá o Senhor em glória, nós vamos encontrar amados irmãos em Cristo. E eu espero que isso traga em você um sentimento de saudade. 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 Eu quero lembrar a você que nós não vamos precisar construir nenhuma tenda. Sabe por quê? Porque Ele mesmo foi construir um lugar para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar, não tendas, não abrigos, eu vou preparar lugar para você. E essa palavra é aos crentes. Mas se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, mas se você está hoje à noite aqui e ainda não se converteu do seu caminho errado, não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você vive em desobediência a Deus e a sua palavra, esse mesmo dia, que será um dia de glória, de expectativa hoje para nós, que nos move até em saudade, esse mesmo dia, meu amigo, será para você um dia de vergonha e horror eterno, como diz o profeta Daniel, no capítulo 12, verso de número 2. Eu queria que a irmã colocasse esse texto para eu terminar aqui. Para os crentes, vai ser aquele dia que todo olho verá, será maravilhoso. Será, não é? Mas se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você não se converteu do seu caminho errado, se você ainda não resolveu negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, esse mesmo dia, meu amigo, será um dia de vergonha. Veja o que diz o texto: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os crentes,
outros, para a vergonha e horror eterno. Naquele dia, quando ele se manifestar, em que todo olho o verá. Em que grupo você vai estar? Que Deus te abençoe. E que você possa tomar uma decisão ainda hoje, se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você quer vê-lo em glória e desfrutar da glória dele por toda a eternidade, entregue-se a ele ainda hoje à noite. Ore nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Se você é um crente, saia daqui fortalecido, porque um dia você o verá. E naquele dia você vai reencontrar amigos, familiares que tiveram a mesma fé que você. Você vai ver pessoas que você não conheceu, mas que desfrutaram da mesma fé que você hoje. E que isso possa criar em você uma expectativa e um desejo que esse dia chegue o mais breve possível, em que você vai poder ver o teu Senhor em glória, como Pedro viu, como Tiago viu e como João viu. E se você não tem essa certeza hoje à noite, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus Cristo, a confessá-lo como teu Senhor e Salvador, para que você tenha esse mesmo sentimento e não seja surpreendido pela vergonha e pelo horror eterno naquele dia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos num Senhor glorioso e que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E não somente com Ele, mas com todos aqueles que, mesmo que nós não conhecemos, viveram a mesma fé que nós vivemos. Vamos nos encontrar com os nossos amados que viveram conosco, que nós tivemos o privilégio de caminhar com eles aqui, mas que por um momento estão distantes de nós. Obrigado porque o Senhor foi preparar um lugar para nós, mas também eu quero orar para que pessoas aqui possam confessar os seus pecados, negar-se a si mesmo e resolutos, decididos, possam, Senhor Deus, crer no Teu Filho Jesus Cristo, para que naquele dia possam provar do reino e da glória deste Rei eterno. E assim nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Se você deseja falar comigo a respeito do que você ouviu, se você entregou sua vida a Cristo, quer conversar conosco, eu estou à sua disposição. Uma boa noite, Deus abençoe e obrigado a você que nos visita.